Isso daqui é um sítio arqueológico, museu. Então quando você lê a palavra, há quem diga assim, não, essa palavra foi só para o Velho Testamento. Não. O altar ainda continua feito. Jesus construiu o altar. A palavra de Deus, ela não envelhece. Então, se você cumprir a palavra, por exemplo, dízimo, se você cumprir, vai funcionar. Por exemplo, se você obedecer, porque a obediência é na palavra e não a homens. Então Deus, Ele não é museu para viver do passado. Ah, mas isso aí foi só lá no passado. Não foi nada. Olha, tudo museu. Vem cá, você. Tudo museu. Tudo museu. Bem, ali eles dizem, a ciência está guardado os segredos, lá tem outro segredo. Na verdade, que segredo é esse? O que o homem fez virou museu. Por quê? Porque o que o homem fez não dura para sempre. Tudo tem uma data de validade, mas o que Deus fez, bem, isso sim dura para sempre. Então, quando a palavra de Deus diz assim, ó, é melhor obedecer, ela está sugerindo, é melhor você obedecer. Porque isso passa. Isso passa. Essa vida passa. Olha, o carro enferruja é lata. O dinheiro, o que é o dinheiro? Ah, ele é tão rico, mas não tem paz. Então ele não tem nada. O que ele tem é só dinheiro. Ele é como aquele que não tem nada. Porque quem tem só dinheiro, não tem nada. Então, a paz que a Bíblia nos diz que Deus nos dá, é isso. É isso. É isso. Entende? Então, quando Moisés veio aqui, porque ele foi trazido por Deus ser o que ele foi. Ele foi militar, ele foi cientista, ele era um homem muito inteligente. Isso não foi o suficiente. Ele teve que obedecer a palavra de Deus. José chegou aqui ao contrário. José chegou aqui vendido, ele era escravo. Chegou a ser o segundo homem mais importante. José, ele fez os canais, ele irrigou a terra, ele aproveitou o Nilo no tempo das enchentes para poder armazenar água e espalhar ela. Ele aproveitou a terra e plantou 2 vezes. O Egito não plantava 2 vezes. Ele transformou toda essa ciência em banco. O que ele fez? Ele plantou trigo, vendeu o trigo, recolheu o dinheiro, com o dinheiro ele comprou as terras. Então, quando você tem a direção de Deus, você vai longe. Então, não importa se você crê ou não em Deus, o importante é que você decida. Se você decidir crer nele, você vai começar a receber isso também. Então, Deus não quer que você dependa de homens. Porque essa palavra não é uma palavra de homens, de um pastor, de um apóstolo, de um bispo. Não, essa palavra é de Deus. Ele diz, se você me obedecer, e sendo o primeiro, eu sendo o primeiro, aliás, em tudo da sua vida, você vai ser o primeiro para mim. Olha isso aqui. Isso aqui agora só é museu. Acabou. Gente, aqui, vem comigo aqui. Aqui é um sinal claro. O Nilo vinha até aqui. O Nilo se estendia aqui. É um sinal claro que não é inteligente desobedecer a Deus. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra e habita entre nós. Bem, olha aqui, aqui os navios ancoravam, aqui era o cais. Aqui é a presença, aqui ó, aqui é a presença, os vestígios da prova que aqui era um cais. Deus é capaz de fazer coisa extraordinária, transformar o seu deserto numa coisa maravilhosa. Agora, olha aqui o lugar onde eles paravam. E José vai usar esse lugar para armazenar. José vai usar esse lugar para armazenar a sabedoria de Deus. Porque José foi o único homem que conseguiu fazer 2 vezes a terra produzir. A agricultura se reproduziu na mão dele.
Por quê? Porque ele tinha ciência dos deuses? Não, porque ele tinha ciência de Deus. Por mais que você se prepare, talvez você se preparou com bons cursos, mas isso não é o suficiente. Se fosse, já tinha resolvido. Então, a suficiência é a gente ter a ciência de Deus. E como chama a ciência de Deus? Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, o Espírito que estava sobre José era a ciência de Deus. Então, Moisés está desse lado e frequentava esse lugar. E José veio para esse lugar e usou isso daqui para armazenar os trigos. A sabedoria de Deus estava sobre ele. Provavelmente Moisés desceu muitas vezes aqui de barco. Sua embarcação desceu muitas vezes aqui. Veja que havia uma profecia que Deus ia secar os rios e vender a terra. Tudo porque esse povo estava transformando a glória de Deus, do Altíssimo, na glória dos homens. Deus não aceita negociar isso. Não é justo Deus criar os céus e a terra, ser o Altíssimo de tudo, e o homem ser simplesmente o ladrão disso. Pegar isso e roubar a glória de Deus. Deus não aceitou isso. Então aqui, o Nilo passava por aqui. Olha aí. Aquelas casas lá ao fundo, o Nilo se estendia, a sega do Nilo se estendia por aqui. E Moisés, com certeza, parava o seu navio aqui, porque aqui, onde eu vou mostrar para vocês, aqui era o lugar onde se armazenava trigo, remédios, ciência. Então aqui era frequentado pelos príncipes, pelos médicos, pelos engenheiros, pelos cientistas. Não se esquecendo que Moisés era um cientista. Então, a palavra de Deus tinha que se cumprir. O Nilo eram 7 braços. Hoje é só o delta. Tudo porque a desobediência foi maior do que a obediência. Por essa razão se explica por que crianças morrem de fome no mundo, guerras ameaçando o mundo de guerra nuclear, pestes, doenças. Qual é a razão? A razão é a desobediência que veio lá do Éden. Lá do Éden. E criou toda essa situação. Toda essa situação. Então, Deus não tem culpa. Vamos tirar Deus dessa. Vamos ter compaixão. Ah, por que Deus deixa morrer as crianças de fome? Mas é Deus. Você é pai. Você deixaria o seu filho morrer de fome? Ah, mas Deus prendeu, Deus... Você, pai, você prenderia o teu filho? É claro que não. Nós que somos maus, sabemos fazer coisas boas, por que Deus ia fazer isso? Isso é consequência da rebeldia da humanidade. Então, esse rio secou por uma razão: desobediência. Olha, você pode estar na situação que você está hoje. Você pode estar colhendo o fruto do que você plantou. Mas não existe nada que te impeça a recomeçar. Não existe nada que te impeça voltar para Deus e dizer: eu vou obedecer a Deus. Lembre-se, aqui foi um porto e Moisés passou por aqui. Vamos ver o que José também fez nesse pedacinho. Vamos lá. Gente, estamos nas colunas, nos pilares mais antigos do mundo. E aqui é os armazéns de José. Aqui também foi armazenado toda a ciência do Egito. Aqui se armazenava a medicina, remédios, experimentos, livros. E é evidente, José utilizou, porque a Bíblia diz que ele utilizou isso aqui como armazém. Lá em cima é o deserto. Nós estamos abaixo do nível da terra. Lá em cima é o deserto, quente.
50 graus, deserto do Saara. Aqui, fresquinho, essas pedras estão frescas, geladinho, ar-condicionado. Para a época, veja a ciência que esse povo teve. Eles fizeram climatização no deserto, sem nenhuma energia elétrica. Fizeram ventilação e também o aquecimento, porque a necessidade do sol é entrar e aquecer em determinado momento aqui e preservar o alimento. Isso não era o suficiente para dizer que eles estariam livres de todas as pragas, de todas as doenças, da velhice. Não. Deus é tão poderoso, tão sábio, que Ele fez com que o homem tivesse um tempo de validade. Tudo durasse um tempo. O glamour, a luxúria, a ciência, a resistência, tudo isso é humana. E tudo que o homem precisava, Deus deixou na terra. A semente, a sabedoria. Só que o homem esqueceu de que ele precisava trocar essa natureza carnal pela celestial. E aí ele começou a buscar seus próprios interesses, começou a buscar sua própria ciência, criou seus próprios deuses. Quando a Bíblia diz que o homem não pode adorar a Deus, está falando dele mesmo. Se você coloca Deus em segundo lugar, você está adorando você. Porque Deus ficou em segundo lugar. Deus não aceita o segundo lugar. Deus que é o primeiro. Então, o nosso dízimo não é só dízimo. Não importa a igreja que você seja. Dízimo não é da igreja. Dízimo é da obra. E é uma ordem de Deus, não é uma invenção humana. Então, a primícia considerava-se dízimo. As primeiras horas do dia considerava-se primícia. Deus, em primeiro lugar na vida do ser humano, Ele assume sempre o primeiro lugar. Deus te coloca em primeiro lugar. Não é justo você colocar Deus em segundo e Ele te colocar em primeiro. Muitas pessoas estão colocando Deus em segundo e não precisam. Você é inteligente. Não basta você ser inteligente, é preciso pôr essa inteligência para existir. Então, olha aqui, as colunas mais antigas do mundo. Vamos ver. Olha aí, os armazéns de José. Que coisa fabulosa. Geladas, pedras, sábias. Veja, a sabedoria está aqui. Os homens sábios, as mentes sábias estão aqui. Como eles cortaram isso? De onde veio essa sabedoria? Não veio dos extraterrestres, isso veio de Deus. Deus faz questão de deixar o homem com as coisas que ele fez, que ele deixou. Então ele deixou a semente, ele deixou a água, ele deixou a ciência. José usou isso aqui para a glória de Deus. Nós temos que usar o que Deus nos deu para a glória dele. Se você quiser usar a sua vida para a sua vida, você perde. Jesus disse isso. Se você ganhar a sua vida por amor da sua, você perde ela. Mas se você perder a sua vida por amor à vida de Jesus, você ganha. As coisas de Deus é a mesma coisa. Se você colocar a sua vida para servir a Deus, você vai ganhar. Não tenha dúvida disso. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele não vai ficar devendo isso para o homem, para a humanidade. Se você obedecer, Deus com certeza vai te devolver. Pense nisso.